Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar anotando aqui um fato que eu já observei durante a semana. Quando me chegou às mãos a notícia da existência desse Instituto de Defesa e Segurança. Então eu vi lá que tinha uma conferência do então comandante do Exército, General Edson Leal Pujol, numa instituição cujo presidente do Conselho de Administração era o General Echegoyen e cujo presidente executivo era o Raul Jungmann, membro do PCdoB e do Foro São Paulo, e presidido executivamente por um sujeito chamado Valfrido Jorge Varde Júnior, autor de um artigo com o título Sobrevivência do PT é condição da sobrevivência da democracia. E lá entre os articulistas principais tinha, em primeiro lugar, o seu Luiz Felipe de Alencastro, aquele que assegurava que o Foro de São Paulo não existia e que era articulista da Veja e professor de História do Brasil na Universidade de Paris. Entre os outros colunistas tinha o Guilherme Boulos, que eu não preciso dizer quem é, e a Márcia Tiburi, que também não preciso dizer quem é. E houve lá uma mesa redonda com a participação do embaixador da República Popular da China, seu Yang Wanmin, todo mundo conhece. Então as pessoas podem estranhar, falar como é possível que as Forças Armadas, as quais em 1964 dizem ter nos libertado do comunismo e implantado uma feroz ditadura de direita durante 20 anos, podem ter mudado a este ponto. Isso. Como acontecem essas coisas? Se é que acontece isso mesmo. Eu acho que não foi bem isso. No curso da aula eu explicarei o que eu acho que aconteceu. Mas a pista para responder essas coisas é muito simples. Com que idade você criou a sua primeira opinião política? Em que idade você achou que um candidato era melhor que o outro? Foi com 1 ano de idade? Com 2? Com 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Em geral foi na adolescência, né? Ou seja, sua opinião política se forma entre a adolescência e a sua saída da universidade. É isso? Agora, isso quer dizer que a opinião política, ela ingressa no seu universo de consciência como uma espécie de espuma que cobre uma matéria já existente, um fundo já existente. É a espuma em cima do oceano. E o que tem dentro desse oceano? Não foi nenhuma propaganda política que formou você. Foram hábitos que se inculcaram em você desde pequenininho, através da influência familiar, da televisão, do rádio, do cinema, por todos os meios de comunicação, através dos desenhos animados que você via, dos joguinhos de computador que você jogava e assim por diante. Foi isso que formou você. Para onde isso tudo dirige você? Primeiro, da onde vem tudo isso? Quer dizer, qual é o corpo de valores que isso transmite? E para onde isso está te levando? Mais tarde você pode criar alguma opinião política que diverge, vamos dizer, dos mandantes do dia, portanto, dos representantes do mundo oficial. Mas, vamos dizer a verdade, o mundo oficial já formou a sua cabeça. Ninguém escapa disso aí. Não é isso? Então, quer dizer, a norma dos marxistas de que a ideologia dominante na sociedade é a ideologia da classe dominante está certíssima. A classe dominante domina a educação, domina os meios de comunicação, domina as artes e espetáculos, domina a publicidade, não é isso? Domina os consultórios psiquiátricos e psicológicos e assim por diante.
cada orientador pedagógico que você tem está refletindo isso aí. Ele reflete a ideia dominante, é claro. Mas, de onde vêm as ideias dominantes? Bom, ela vem de quem tem dinheiro para difundi-las. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Mas, se você perguntar assim, houve alguma época em que uma vasta propaganda anticomunista dominou o Brasil? Resposta: nunca. Nunca. O anticomunismo sempre foi minoritário, ele sempre foi a exceção e nunca a regra. Mas a regra era três coisas. Você tinha, em primeiro lugar, o comunismo explícito. Em segundo lugar, você tinha o comunismo disfarçado, sobretudo em nacionalismo. O nacionalismo comunista, ele difere, o nacionalismo comunista, especificamente brasileiro, ele difere de todos os nacionalismos do mundo, porque em todo o mundo o nacionalismo consiste no orgulho nacional, orgulho dos feitos passados, no orgulho das vitórias, das batalhas vencidas, das grandes descobertas, das grandes construções arquitetônicas, das grandes obras de arte, da grande filosofia. Tudo isso é o motivo do orgulho nacional, é a base do nacionalismo. O nacionalismo brasileiro é baseado no ódio aos Estados Unidos. Ele não precisa ter orgulho de nada. Na verdade, em geral, as pessoas não gostam do Brasil, mas eu gosto menos ainda dos Estados Unidos. Então é isso aí. O comunista não gosta do Brasil, mas ele odeia os Estados Unidos. Então, esse nacionalismo, que também é inspirado pelo Partido Comunista, mas não se apresenta como comunista, é a doutrina que foi do PTB, do Getúlio Vargas, e depois se torna dominante no nosso MDB, que foi o partido criado pela ditadura para representar a sua própria oposição. Não é isso? Então, é evidente que entre os nacionalistas existe um bando de comunistas, como por exemplo Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é o típico comunista encarregado de manter o discurso nacionalista, anti-americano. Não é isso? Então, ele nunca vai pregar o comunismo, nunca na vida dele. Ele é um membro do partido PCdoB, na verdade. É um membro do Foro de São Paulo, mas ele nunca vai pregar o comunismo, ele vai ficar só no discurso anti-americano. Esse discurso anti-americano já pervade a cultura brasileira. Você não pode ler os livros do Monteiro Lobato sem você ser influenciado por isso. O petróleo é nosso, essa coisa toda. Você não pode ler literatura brasileira, Jorge Amado, por exemplo, sem você ser influenciado por isso. Você não pode assistir lá a novela Gabriela Carve Canela sem ser influenciado por isso. Você não pode assistir as novelas da Globo sem ser influenciado por isso. Ou seja, isso está por toda parte. E o material que vem dos Estados Unidos? A partir dos anos 60, a indústria de arte e espetáculo nos Estados Unidos mudou muito de orientação. Ela se transformou numa força ostensivamente anti-americana. Não é isso? Antes não era assim. Claro que havia o elemento anti-americano presente, mas de maneira mais discreta, tá certo? Seguindo a famosa regra do John Howard Lawson, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood: não façam filmes comunistas, façam filmes normais, que no meio tem uma mensagenzinha comunista. Até os anos 40, 50 eles faziam assim. A partir dos anos 60 o negócio virou. O negócio da Revolução de 68, essa coisa toda. Eu já provei no meu livro A Marcha dos Abismos, que infelizmente eu não terminei ainda, mas já li várias partes para vocês, que as ideias de 68 não são de 68, elas vinham desde muito antes. Quer dizer, aquela ideia do Joanir Ventura de que 68 foi o nosso, que aconteceu de repente, é uma coisa de uma estupidez que só mesmo um intelectual de esquerda carioca poderia pensar uma coisa dessa. Tá certo? As ideias de 68 vêm de muitas origens. Não é isso? Uma delas, já expliquei para você, não tem nada a ver com o comunismo, da escola tradicionalista do René Guénon. Quer dizer, a superioridade do Oriente, superioridade da civilização oriental. Toda essa besteira veio com os guénonianos. Né? Os comunistas têm nada com isso, mas foi bom para os comunistas? Claro que foi. Se você quer derrubar uma civilização, não basta você criticá-la, você tem que ter uma espécie de antimodelo para oferecer como alternativa.
Então o antimodelo é a Índia, a China, né, as tribos indígenas, etc, etc, etc. Né? Tudo isso esta é a verdadeira civilização. O Ocidente é, como dizia o Guénon, é apenas uma deformidade acidental. Então, eu não acredito que alguém na esquerda tenha dado uma ajuda mais substantiva para o movimento comunista do que o René Guénon. Claro que ele não era comunista, odiava o comunismo, mas a vida não é como a gente desejaria, né? Ou seja, você ser capaz de controlar os efeitos das suas palavras e das suas obras é uma capacidade muito limitada, que até os grandes gênios têm isso de maneira, como é que se diz, em dose muito pequena. Né? Se você pensar bem quais foram os efeitos das várias filosofias ao longo do tempo, né? Você vai ver, por exemplo, que Aristóteles foi o homem mais inteligente da antiguidade. Ele só veio a exercer uma influência efetiva 1.600 anos depois da sua morte. Será que ele esperava isso? Claro. Em lugar que ele nem conhecia, né? Se você falasse para Aristóteles, você vai influenciar os caras na Universidade de Paris. Ele diz: o que é isso? Onde fica esse tal de Paris? É isso? Então, isso quer dizer que o destino do aristotelismo foi imprevisível para o próprio Aristóteles. Do platonismo, é a mesma coisa. Né? O destino do marxismo, né? Se você dissesse para o Karl Marx, daqui 150 anos, você vai ser a grande força intelectual por trás dos grandes capitalistas. Você vai dar um reforço para eles que eles pediram ao demônio dia e noite e foi você que deu. Ele ia acreditar, claro que não, ele não poderia jamais prever isso. Aliás, né, lendo a biografia de Karl Marx, essa aqui é a 20ª biografia de Karl Marx que eu estou lendo, né, do Robert Paine, você vê que Karl Marx nunca acertava previsão nenhuma. Essa é a característica principal dele. Tudo que ele achava que ia acontecer não acontecia, acontecia o contrário. E o pessoal ainda continua estudando e esperando que ele diga o que vai acontecer no futuro. Tem até livros aí tentando restaurar, né? Karl Marx. Não, Karl Marx no fundo tinha razão. O problema é que tão no fundo que você não consegue encontrar. Né? Então, muito bem. É difícil você prever essas coisas, tá certo? Então, se você dissesse para o René Guénon, olha, tudo que você está dizendo vai dar um reforço tremendo para a esquerda radical americana. E, portanto, para o governo comunista da China, porque o Guénon acreditava que a China jamais seria comunista. Ele acreditava que a espiritualidade chinesa era forte demais, que prova que ele jamais esteve na China. Então, mas o fato é que isso aconteceu. Então, isso eu estou dando só esse exemplo para mostrar como são antigas as ideias de 1968. Não tem nenhuma ideia nova ali. Mas eram ideias que circulavam em pequenos grupos de intelectuais. Só no 68 que elas se tornaram um movimento de massa. Um desses movimentos de massa foi o anti-ocidentalismo nas artes e espetáculos. Não é isso? Então, nós estamos acostumados, né, com essa ideia de que os índios são todos sábios, cada índio é um novo Platão. Não é isso? Enquanto o branco é apenas um bêbado, violento, que sai aí estuprando as mulheres indígenas, tocando fogo em tudo. Não é assim? Então, essa ideia já se incorporou, é normal. Nós temos isso no sangue, nós não, porque eu sou de uma geração anterior. Né? Mas vocês que entraram no mundo, né, a partir, né, dos anos 60, 70, 80, vocês receberam injeções disso dia e noite. Você pode dizer, mas eu sou conservador. Eu falo, você não é conservador coisíssima nenhuma, meu filho. Você tem opiniões políticas conservadoras. Né? E o fundo da sua alma é conservador? Claro que não. Para fazer isso, você precisaria fazer uma psicanálise, precisaria fazer uma análise de profundidade. Olha, todas essas pessoas que estão aí dando palpite, falando, né, combatendo o esquerdismo, né, falando contra o governo da Venezuela, falando contra Cuba, você acha que elas fizeram isso? Está brincando comigo, pô? Eu sei que não, por quê? Porque eu fiz, e levou 40 anos.
Ou seja, eu tive a prudência de não sair dando opiniões políticas antes de eu ter me examinado em profundidade para ver cada miúda reação minha, como ela refletia esses dados da cultura moderna, especialmente os mais recentes, que eu estou falando a partir dos anos 60. Mas esta influência, na verdade, vem muito antes dos anos 60. Eu, no meu livro, eu estudei coisas que vinham 100 anos antes dos anos 60. Mas é de apenas 100 anos de antecedência? Não, é de 400 anos. É toda a cultura moderna, certo? Ela existe para a destruição do quê? Não propriamente do Ocidente, a noção do Ocidente só aparece depois. A destruição do cristianismo. É uma coisa muito simples. E quando eu falo toda a cultura moderna, é praticamente toda. Né? Mas toda, assim. A parte dela que chega na mídia, que chega no sistema de ensino, que chega nas artes e espetáculos. Claro que quando você vai na esfera da alta cultura, os grandes pensadores, grandes obras, não é assim. Por exemplo, Shakespeare não tem culpa nenhuma disso. Dostoiévski não tem culpa nenhuma disso. Goethe tem um pouquinho, mas Kant tem um montão. Mas, em geral, Schelling não tem culpa nenhuma disso, Leibniz não tem culpa nenhuma. Então, a altíssima cultura está limpa. Mas a cultura que chega ao povão, sobretudo o povão universitário, quer dizer, não é o povão analfabeto, não é a empregadinha doméstica, não é o trabalhador braçal, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da massa popular estudantil. Ora, a massa estudantil é o que compõe, vamos dizer, o grosso dos movimentos ideológicos em toda parte. Quem é que sai fazendo quebra-quebra? Né? Por exemplo, quando teve aquela noite que os nazistas saíram quebrando as lojas dos judeus, tocando fogo e tudo, né? Foi velhinho que fez isso, é? Não, era todos os moleques de 17, 18 anos, fortão, não é isso? Velhinho não faz essas coisas, não é isso? O pai de família também não faz essas coisas. Ele tem que trabalhar no dia seguinte, vai sair quebrando loja, para quê? Então, os movimentos ideológicos do século XX, grandes movimentos ideológicos violentos, nazismo, fascismo, comunismo, né? Anarquismo, tudo é coisa de jovem. E é justamente nessa faixa da juventude que você vê manifestamente a incorporação da cultura moderna, do elemento, vamos dizer, anticristão, revolucionário, negativista da cultura moderna. Está tudo ali. Ora, esta cultura foi o que criou a sua mente, meu filho. Né? Eu me lembro uma vez, por exemplo, que eu falei que essa música tipo, se é rock mais violento, tal, fazia mal para as pessoas. Heavy metal fazia mal para as pessoas. O número de conservadores que ficaram revoltados comigo. Daí eu mostrei o livro daquele médico vietnamita que mora em Paris. Ele era instrutor de dança, né, além de médico. E ele foi vendo que o desempenho dos alunos dele ia piorando, e piorando, e piorando, e piorando, e piorando. E ele foi estudar o que estava acontecendo. E chegou com a música que está acabando com esses caras. Né? O livro foi publicado no Brasil depois. Esqueci aqueles nomes vietnamita impronunciável. Mas a Vida Editorial publicou o livro. É música, não sei o que, personalidade. Né? Eu recomendo altamente esse livro. Para você ver como essas coisas são importantes. Ou seja, o indivíduo não percebe que o estilo de música que ele está acostumado neutraliza as melhores opiniões políticas dele. Porque ele tem aquelas opiniões políticas no que diz respeito à política. Mas na vida inteira dele, ele está colaborando com o outro lado. Nas suas atitudes diárias, nas suas escolhas de roupa, de comida, de companhia, de tudo. Ele está do lado da revolução. E na hora de votar, ele escolhe um candidato conservador e ele espera ganhar a briga assim. Ora, o que eu estou dizendo para vocês, não fui eu o primeiro que percebeu. Quem primeiro percebeu isso claramente foi Stalin. O segundo foi Antônio Gramsci. Stalin criou a ofensiva cultural soviética nos anos 20. Ele entendeu que o principal era a atuação na cultura, não na propaganda política. Tanto que Stalin
instruiu o Partido Comunista Americano no seguinte sentido: esqueça os proletários. Não adianta você ficar fazendo propaganda comunista para proletário. Você tem que ganhar a adesão de pessoas importantes, de formadores de opinião, de milionários, de juízes da Suprema Corte, de grandes intelectuais, tá entendendo? Das senhoras da sociedade. É essa aí que você tem que ganhar. E olha, isso provou que funciona. Se você ver como está os Estados Unidos hoje, não é isso? Os Estados Unidos está quase comunista já. Como aconteceu isso? O país mais anticomunista que tem. Foi assim, seguindo a fórmula do Stalin. Não foi fazendo propaganda política, meu Deus do céu. Foi mudando valores, reações, atitudes, reflexos, etc., na base da sociedade. Tá entendendo? Os valores da vida cotidiana, os sentimentos básicos, as reações espontâneas. É aí que está o negócio, gente. E quando a gente fala de cultura, isto é a cultura. Está entendendo? E a cultura não é só produzir livros, dar aulas, etc. Não. É moldar personalidades desde o início. Você está entendendo? Quando você pega aqui seu Pujol. Como é que mudaram a cabeça do Pujol? Foi assim. Ele nem percebeu. Você acha que ele tem inteligência para fazer o que eu fiz? Um autoexame aprofundado, dizer como essas atitudes entraram dentro de mim sem eu perceber. 100 vidas que ele vivesse, ele não teria capacidade para fazer isso. Eu dediquei 40 anos da minha vida a esse estudo, a esse autoexame em profundidade. Por que você acha que eu fui o primeiro que conseguiu quebrar a hegemonia comunista no Brasil? Porque eu sei fazer isso. E eu sei porque eu estudei o assunto. Eu não nasci sabendo, pô. Eu fui vítima da mesma coisa. Só que quando eu percebi que eu tinha sido envolvido por esse negócio, eu tive a prudência de não sair expondo as minhas novas ideias políticas aos 20 anos de idade. Eu fiquei quietinho no meu canto. Falei, eu vou estudar. Não é só estudar, eu vou me examinar, em profundidade. Inclusive usando os métodos da psicoterapia, da psicanálise, essa coisa toda. Eu fiz 8 psicanálises diferentes para me ajudar nisso aí. Não porque eu estivesse interessado nela, mas estava interessado no método dela para usar numa coisa que geralmente a psicanálise não liga. Eu tenho que fazer uma psicanálise das minhas atitudes morais fundamentais. De onde que elas saíram?